Pastor Raimundo Nonato estava ministrando agora 6 horas e abrindo o culto, né, dando uma palavra. E hoje é um culto de missões, amém? Hoje, essa oferta que nós vamos levantar hoje é para os missionários. A palavra do Senhor diz assim em Salmo 41, versículo 1: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidades. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Diga amém. Queridos, não é uma barganha, mas é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. A palavra do Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, nós como igreja Nova Aliança, nós somos uma igreja, irmãos, que cuidamos da viúva, do pobre, dos necessitados dessa terra. Hoje nós gastamos em média, com centro de recuperação, aproximadamente 140 mil por mês. E toda a obra missionária vai mais de 60 mil, 160 mil. Irmãos, e eu sei que isso é algo que o coração do meu pastor arde por missões. E meu coração também tem que arder a cada dia mais, para alcançar o pobre mais pobre, o rico mais rico, os quilombolas, enfim. Então, todas as vezes que você vem ao gasofilácio, eu quero te dizer também que você é aquele que contribui com essas pessoas, amém? Todas as vezes que você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está cooperando com essas pessoas, com os necessitados dessa terra. Aleluia. Hoje nós temos 3 centros de recuperações de homens. Temos um de criança, um de mulher, o lado dos idosos. Temos recuperações, irmãos, centro de recuperações. E daqui que nós tiramos, aleluia. Então não é só o recurso para cá, né? Mas nós também contribuímos na igreja local, na sede. E eu quero lhe dizer que todas as vezes que você se encontrar entristecido, você lembra dessa palavra. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. E o Senhor o livra em tempos da diversidade. Aleluia. Não é uma barganha, mas você vai orar, porque você é aquele que se preocupa. Aleluia. Então, hoje nós temos também tá aí, Luana? O PAN, colocou aí, põe aí, minha filha, por favor. Marcela. Você pode também adotar um missionário através desse número, amém? Você vai se cadastrar de R$10 para cima, você vai estar contribuindo com o missionário, tá bom? Você vai ter um missionário aqui que vai para a Polônia, ele e a esposa, agora, dia 20 e 21. Nós vamos ter 6 horas de adoração no dia 20 e dia 21, a quarta-feira, que é o culto de ensino. Então, queridos, se você puder tirar uma foto ou depois nos procurar, tá aí. Adote um missionário. Você pode adotar um missionário 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aleluia. Eu já adotei o meu. Glória a Deus. Não coloque um valor que você não pode, que você não dá conta, porque você vai sustentar ele por esse período. Você não é obrigado. Amém? Mas se você adotar, contribua. Sabe por quê, irmãos? Porque eles vão estar esperando. Naquele dia ele vai estar esperando esse valor, porque eles vão depender dessa oferta. Aleluia. Então eu quero que você coloque sua oferta, o seu dízimo na sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Venha com seu coração de generosidade. Venha com seu coração que você está contribuindo com essa igreja, cuidando dos necessitados, mandando os missionários, e nós vamos ter uma palavra sobre isso hoje.
Aleluia. Então vá se colocando de pé, coloca sua oferta, o seu dízimo. Você pode ofertar também pelo Pix da igreja, os QR Code que está atrás da cadeira. Em nome de Jesus. Aleluia. Vá se colocando de pé. Você que não tem, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua semente. Irmãos, quando eu ouvi essa palavra, eu achei ela extraordinária. Porque o Senhor é aquele que vai nos proteger, que vai nos guardar. Quando nós nos interessamos pelo pobre, pelos necessitados, irmãos, Deus se interessa por nós. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para quem? Irmãos, imagine você emprestando dinheiro para Deus. É extraordinário. É um banco que nunca fale. É algo poderoso. Aleluia. Então não é barganha, não. Mas é nós termos o nosso coração generoso e ofertar e dizimar no nome de Jesus. Aleluia. Papai de amor, eu quero orar. Assim como o Senhor me despertou, meu Deus, nesse tempo, meu Deus, para os missionários dessa terra, meu Deus, no nome de Jesus, vai despertando essa igreja, que essa igreja seja uma igreja missionária, Senhor, que seja que tenha um coração generoso, Deus, no nome de Jesus, que a tua bondade, que a tua graça venha hoje sobre a casa dos teus filhos, como diz a tua palavra, Senhor. O Senhor sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Se entrou pessoas aqui, Senhor, que são generosos, que contribuem, meu Deus, nessa casa, Senhor, no nome de Jesus, que se encontra enfermo, eu quero declarar a cura agora. Por essa palavra eu quero declarar, Senhor, no nome poderoso de Jesus, que o Senhor abençoe as sementes, que o Senhor multiplique, Deus, que os dízimos, o Senhor repreenda o devorador, o cortador, o migrador, tudo aquilo que queira roubar de nós, aquilo que o Senhor nos deu, tirar a nossa paz, a nossa alegria, no nome poderoso de Jesus, é que eu oro, Senhor, e desde já eu te agradeço, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Venha com alegria contribuir. A Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero dar só uns avisos, amém? Põe bem, Marcela, por favor. Nós vamos ter o culto das mulheres. Tá na... Ah, não, tá muito devagar, amor. E é porque é o jardim particular, né? Imagine se não fosse particular. O povo não gosta de nada particular, não, amor. Amém, mulheres? Dia 10 de fevereiro vai ter o jardim particular. Vai estar conosco a pastora Luzia. Cadê ela mesmo? Já voltou para Macapá? Está para Marabá. Então ela veio direto de Macapá e vai ministrar aqui para nós, amém? Para nós não, para as mulheres. A pastora não deixa nem eu ficar aqui, amém? Vai passando aí, minha filha. Você que é mulher, convide mais uma, tá bom? Para estar aqui nesse culto. Vai ter o Acamp 2023. Aleluia. Irmãos, dia 17 ao dia 19, nós já temos 16, Gustavo, vagas, ou 16, só de Bom Jesus inscrito. Diga glória a Deus aí, igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você já se inscreveu aí, crente? Pois é, você que é jovem ainda não se inscreveu, tomara ver no uma caravana de jovem aqui da cidade. Amém, irmãos? Então começa sexta-feira agora,
Sexta-feira agora, né, Gustavo? Dia 7. Ou dia 19, desculpa. Dia 17. Muito bem. Dia 17 ao dia 19 de fevereiro. Então você tem aí, essa semana se programe, por favor. Pague sua inscrição. Porque, irmãos, quando chegar numa quantidade que o Gustavo ainda não me falou, vai cancelar as inscrições. Vai estar conosco aí alguns pastores e vai ser bênção de Deus, amém? Vai ser aqui no Giló. Você que é pai, tem um requisito, seu filho vai levar para você preencher, tá bom? Lugar das meninas, lugar dos meninos para eles dormir. E de dia tem toda a programação, termina à noite, o horário de dormir. Então não pode passar nem para um lado nem para o outro. Quem passar vai vir embora. De pé. Não, tô brincando. O Gustavo vai vir deixar. Mas, irmão, nós vamos vigiar, tá bom? Então, não perca a bênção. Nós vamos estar junto nesse acampe, no nome de Jesus. Amém, minha filha? Tem mais alguma coisa? Isso aí é a programação. Irmãos, nós estamos ministrando os 7 pilares da igreja às quarta-feira, tá bom? Então, não perca. Quarta-feira eu falei sobre a igreja que ama a Deus. Venha quarta-feira, nós vamos estar aqui ministrando mais um pilar, no nome de Jesus. Se você não veio, vá no YouTube da igreja, Igreja Peniel, e se inscreve no canal lá e assista, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ter aqui um X-Tudo, né? X-Tudo, X-Bacon, X especial, X-banana, né? E X, todo X aí vai ter aqui, viu, irmãos? Então você passa ali e vai comprar um X ali. Se você não gosta, compre o que eu gosto, tá bom? Não se preocupe não. Glória a Deus. Pois muito bem. Cadê as crianças para nós orarmos? Venha no nome de Jesus, vamos orar pelas nossas crianças. Louvado seja Deus. Venha devagarzinho para não cair, crentes. Eita glória. Aleluia. Vem cá, meu amor, orar por as crianças. Minha esposa vai orar. Irmãos, nós vamos começar o CCC1 e o CCC2 dia em março, agora na primeira semana de março. Então você que deseja fazer o CCC1 e o CCC2, são os cursos, irmãos, ao qual você vai se integrar na igreja, tá bom? Então você precisa fazer esses cursos para você se integrar na igreja. Se você trabalha, não tem o tempo de fazer, que vai ser na segunda-feira, você pode fazer pelo online, amém? O Messias e a Nilzonete, eles estão... Nilzete, é porque tem duas Nilzonete e tem Z de marca aqui, mas é Ni. Pois muito bem, estão fazendo, irmãos, online. Decidir apressar. Então, você queira fazer, você vai pagar um pouquinho mais caro, tá bom? Aqui na igreja, vai ser cobrado só o valor da sua apostilha, tá bom? E nada mais. Glória a Deus. Então, se apresse para você caminhar conosco no nome de Jesus. Domingo, no dia 19, nós vamos ter batismo, tá bom? Então, o acampe, lá no dia 19, vai ter o batismo no acampe. Então, você que ainda não é batizado, procure ali, faça sua inscrição aqui na recepção e nós vamos lhe batizar no nome de Jesus. Aleluia. Minha esposa vai orar. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Deus, nós queremos te apresentar nossas crianças, Senhor. Meu Deus, sabemos que ela é a resposta desse tempo, Senhor. Deus, nós declaramos sobre a vida dela, Senhor, uma mente, Senhor, cativa ao Senhor. Deus, uma mente, Senhor, meu Deus, que vai compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar para elas, papai, nessa noite.
Deus, os hastia com graça, com entendimento, com sabedoria. Meu Deus, e dê para eles, papai, espírito de ousadia, Senhor, para que eles possam, Senhor, ouvir a tua voz e entender, Senhor, a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Luana é promotora de missões. Diga glória a Deus aí. E todo domingo, nós vamos colocar agora o segundo domingo do mês, nós vamos ter um culto de missões. Então ela vai estar responsável pelo culto de missões. Amém? E quando ela não ministrar, ela vai colocar algum de vocês aí, né, Luana? Com certeza. Pois é. Ela foi a primeira a ser desafiada. Irmãos, nós vamos fazer muito culto de missões aqui. E nós vamos fazer de acordo. Daqui a pouco nós vem de índio, só não pode vir nu, tá bom? Mas nós vamos se vestir de índio. Nós vamos se vestir de pessoal da África, Moçambique. Aonde estão os povos, nós vamos estar aqui com a igreja recebendo esse culto no nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Eu sei que Deus tem uma palavra. Então, abra seu coração, aleluia, no nome de Jesus. Eu tenho certeza daquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Vim com meu coração aberto. Papai de amor, obrigado pelo coração da Luana. Obrigado pelo coração disponível dela. Que seja essas horas de muita graça, revelação fresca. Surpreenda ela mesmo nessa noite. Meu Deus, obrigado pelo coração disponível. Senhor, assim como o coração dela arde por missões, que venha, Deus, nos impactar também nessa noite, o coração dessa igreja, o nosso coração, no nome poderoso de Jesus. Alcance os corações nossos, abra os nossos olhos hoje, daquilo que ainda não estamos vendo, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Não posso negar que estou um pouquinho nervosa, mas é assim mesmo. O pastor estava perguntando ali no começo, antes de vocês chegarem, ele perguntou assim, quantas vezes tu pensou em desistir? Aí eu olhei assim para ele e falei assim, algumas. Eu comecei a sorrir, mas em momento nenhum eu senti no meu coração de que era para desistir, porque se eu sei que existem pessoas que acreditam em mim, se Deus acredita em mim, eu tenho que acreditar em mim também, né? E eu sei que é Deus quem faz e não sou eu. E em nome de Jesus, tudo aquilo que for ministrado nessa noite, que você possa estar com o coração aberto para poder receber. Como eu recebi, e eu creio que eu vou estar recebendo agora também, em poder estar declarando e falando tudo aquilo que eu estudei durante essa semana. E o nosso tema, o tema do culto de missões é Abra os Olhos. Você vai entender esse tema até o final do culto. Eu não vou começar falando sobre missões, mas eu vou fazer você abrir o seu coração para isso. Abrir o seu coração para despertar, amém? E, como eu já falei, o tema é Abra os Olhos e o texto base é João 4, 35. Mas eu vou ler do 31. Pode colocar aí, Marcela, por favor? João 4. João 4, versículo 31. Isso. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, coma alguma coisa. Pode passar. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Pode passar. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Estão maduros para a colheita. Eles estão o quê? Repita, maduros. Amém. Os campos, eles estão maduros para a colheita. E nós somos aqueles que irão
fazer a obra de Deus, amém? Sabe, no começo, os discípulos perguntam se Jesus queria comer algo, mas Jesus afirma que ele não queria, que ele queria comer uma comida na qual eles ainda não conheciam. E ele estava querendo mostrar ali que os discípulos também tinham que comer daquela comida, amém? Hoje nós vamos aprender a comer dela. A nossa comida tem que ser fazer a vontade do nosso Pai. Sabe, se você perguntar a alguém que já passou fome, você vai ver que é muito ruim passar fome. Quem aqui já passou fome sim, em algum momento, quando estava em certo lugar e ficou com aquela dor no estômago? Eu já passei, é muito ruim. E essa é a fome que nós, filhos de Deus, temos que ter por Jesus, por Cristo, pela obra dele. Porque se Jesus afirmava que a comida dele não era uma comida natural, mas uma comida espiritual, hoje ele está querendo mostrar isso a vocês também. Que nós devemos ter fome, que nós devemos ter dor no estômago da fome que é Jesus, da palavra, de declarar, de ir às nações, amém? Então, Deus está nos designando a comer dessa comida. Aí a obra. Deus está nos designando a ter fome dele, de fazer a obra dele. E se pergunte nessa noite, qual é a vontade do nosso Pai para esse tempo? Sabe, quando eu vejo o Pai natural aqui, eu creio que os filhos sabem que aquilo que os pais querem para a nossa vida é que nós possamos nos formar, não é? Quem aqui é pai e mãe? Qual é a vontade que você tem para o seu filho? É de que ele vá além, não é? Sabe, hoje Deus está querendo nos levar muito além. Hoje Deus está querendo nos levar a ter fome e sede da palavra dEle, para que nós possamos ir mais além nele, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Porque há pessoas que têm fome e sede de Deus, mas onde estão aqueles dispostos ao ir? Onde nós estamos? E hoje Deus quer fazer igual ao pai carnal, não, né? Misericórdia. Mas Ele quer nos fazer ir além nele, mais além. Como o pai natural que gosta de ver o filho se formando. Em nome de Jesus, os jovens que estão aqui vão se formar, amém? Eu declaro isso. E hoje nós também vamos ir a um nível além em Deus. Sabe por quê? Eu já repeti e falo isso novamente, porque a comida que nós devemos comer é a palavra da vida, é fazer a vontade de Deus, amém? E eu sei que essa pergunta que eu perguntei a vocês, né? Qual é a vontade do nosso Pai para esse tempo? É isso. Que nós possamos comer dela, que nós possamos viver da palavra, que nós possamos fazer a obra, estar disposta ao ir. Sabe por quê? Porque o reino não para. Nós devemos ter fome e sede de ir mais além, de ir mais profundo, para que os povos, toda língua, toda nação possa conhecer. Sabe, uma das coisas que eu sempre falo na Aliança Jovem é que Deus deu o seu único filho. Está na palavra, está na Bíblia isso. Para que nós possamos nos tornar filhos também. E hoje, o nosso dever é fazer que o sacrifício do Cordeiro possa ter valido a pena. Uma coisa que eu sempre digo também, quando eu estou aqui louvando, é que eu sei... Até esqueci o que eu estava falando agora. Calma, gente, estou fluindo ainda, estou fluindo. Mas, voltando aqui aos discípulos. Os discípulos, eles estavam perguntando a Jesus, que será que comida é essa? Aí eles perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Não. Ninguém tinha trago comida para ele, mas era comida espiritual, né? Fazer eles entenderem isso. Os discípulos ainda não tinham um olhar visionário, eles ainda não conseguiam ver além, como Jesus via. E hoje eu vejo que a igreja ainda está imatura para isso. A igreja ainda vê como os discípulos lá no começo. Eles não tinham um pensamento, eles ainda não viam como Jesus, mas eles foram escolhidos, amém? E você está sendo escolhido nessa noite também.
Hoje Deus quer fazer você ter um olhar visionário como Jesus. Jesus, ele já via o alvo, os discípulos não. Mas eles estavam ali, dispostos a aprender, dispostos a ir, sem saber o que eles iriam fazer. Eles estavam aprendendo com Jesus. Que hoje nós possamos ter essa disponibilidade de aprender mais, para que nós possamos ir além, para que nós possamos fazer aquelas pessoas que não conhecem Jesus, conhecer, porque esse é o dever do missionário, né? Ir mais além. Em Hebreus 11:8, pode abrir aí? Hebreus 11. Hebreus 11:8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém? Eu sei e eu declaro que em nome de Jesus, há pessoas com promessa aqui. E hoje o Senhor está querendo pessoas como ele, como Abraão. Pessoas dispostas. Você pode ver nesses versículos que ele não sabia para onde ele ia, mas ele simplesmente pegou a família dele e foi. Porque ele era um filho obediente ao pai. Porque ele estava disposto a viver aquilo que Deus tinha sonhado. Será que nós temos estado dispostos a viver os sonhos de Deus? Sabe, às vezes a gente está tão focado em nós mesmos, querendo sonhar os nossos sonhos. Mas os sonhos de Deus é bem maior, irmão. Entenda isso nessa noite. Quero viver os sonhos de Deus. A seara ela já está madura. Os campos eles já estão prontos. Só faltam pessoas dispostas como ele. Esteja disposto, não perca tempo. Deus ele quer te levar muito mais além. Será que você consegue me compreender? Se sair uma pessoa aqui disposta, o meu coração já fica alegre. Mas eu creio que em nome de Jesus, todos sairão dispostos a viver algo novo em Deus. Amém? Vivam como ele, sabe? Eu acho ele meio louco, porque quem é a pessoa? Qual é a pessoa que se dispõe a ir desse jeito? Pegar a família dele e sair peregrinando por terras que ele nunca nem sabia para onde é que ele estava indo. Você iria? Pergunte para o irmão do lado, você iria? Não, eu ouvi alguém dizendo não. Porque isso é difícil. Sabe, você lê isso e você acha que é algo natural, mas não é. Porque o ir vai ter dificuldade. O ir é para quem está disposto mesmo a viver algo novo com Deus. Na Bíblia fala que não seria fácil, né? Mas a nossa capacidade, a gente tem que estar firme nele, porque é ele que nos capacita. Então não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus. Amém? Então esteja disposto, porque o Senhor, ele procura pessoas a viver o id dele. Só vai, não tenha medo, apenas vai. E é sem direito de volta, viu? Você vai, mas fique sabendo que você talvez não vai voltar. Não é fácil, não é. Mas se é para obra, meu irmão, não perca tempo. Se é para Deus, não perca tempo. Se é para pessoas serem alcançadas, não perca tempo, esteja disposto. E eu pergunto para você, por onde está a igreja? Onde está você? Onde está você? Porque há tantas pessoas sem conhecer Jesus, há tantas pessoas que morrem sem conhecer Jesus, e o que você tem feito? Vir para a igreja é fácil, sentar numa cadeira é fácil e ouvir é muito fácil. Mas estar disposto a viver os planos de Deus, estar disposto a ir. Será que você tem essa disponibilidade? Que hoje você possa criar
essa maturidade de entender que você veio muito, que você tem um propósito muito além do que você imagina. Se você está vivo hoje, se você está respirando, se seu coração está batendo, é porque você tem um propósito. Então, para de tardar aquilo que Deus já traçou para você. Eu te pergunto, onde estão os corajosos? Onde estão os ceifeiros? Você está entendendo? Abra os seus olhos, porque os campos já estão prontos. Se eles estão prontos, aonde estão os obreiros? Aonde estão os dispostos? Uma das coisas que o pastor Feitosa falou, que eu estava vendo uma ministração dele, é assim: temos que olhar para o desafio e encarar. É tempo de despertar. Desperte ao que dorme, viu? Porque o tempo está passando. O tempo está passando e você parece que está dormindo, você parece que está vivendo à toa. Porque uma pessoa que vem para a igreja e fica sentado, sem fazer nada, sem servir, não serve nem na igreja, não busca nem um copo de água ali para o pastor, não faz nada, você está perdendo tempo. Você tem um sentido da vida e o sentido é Cristo. Então para de dormir, abra os seus olhos, porque os campos estão prontos. Há pessoas que anseiam conhecer Jesus. Mas eu pergunto para você, será se você que vem para a igreja, que pode ler a Bíblia, tem conhecido Jesus? Abra os seus olhos para que nós possamos despertar nesse tempo. Jesus foi e é um exemplo de missionário disposto e obediente ao Pai. Que hoje nós possamos ser imagem e semelhança dele, que hoje nós possamos fazer o que ele fez, porque na Bíblia fala que nós iremos fazer obras maiores. Você acredita nisso? Você acredita que você é capaz de fazer obras maiores? Aí você fala assim: ah, Luana, mas é Jesus, né? Jesus tinha que realmente fazer de tudo nessa terra. Não se limite, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos tornou filhos também. Então nós somos capazes de fazer muito mais além do que Jesus fez. Eu sou grata, tão grata pela vida de Jesus. Porque Ele foi disposto, Ele foi obediente e hoje nós possamos ver o exemplo dele e seguir. Amém? Assim, e o pastor Nonato falou uma frase também que eu estava vendo, que diz assim: a missão da igreja é repetir o modelo de Jesus. E eu repito, a missão da igreja é o quê? A missão da igreja é repetir o modelo de Jesus. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Mas tem uma frase também, que não foi nenhum deles que falou, mas veio ao meu coração, que diz assim: a religiosidade nos faz cumprir regras, o cristianismo nos faz cumprir propósitos. E qual desses dois você tem seguido? A religiosidade? Ou você tem sido um cristão? O cristianismo é ser o pequeno Cristo, ou seguidor de Jesus. E a religiosidade que eu quero te falar, que eu quero falar nessa noite, é ser alguém do tipo: ah, eu só estou aqui mesmo porque eu tenho que fazer tal e tal e tal coisa. Você só segue aquilo que você acha que está certo, né? Se o culto é 7h30, você vai chegar às 7h30. Você só segue regras, sabe? Claro que você não pode chegar atrasado, vigia. Mas você tem que parar com essa mentalidade de que a igreja só é entre 4 paredes. Nós temos que ir além. Hoje eu quero hoje em nome de Jesus, eu vou poder fazer através de Deus, com que você abra os seus olhos para isso. Nós temos que ser cristão nesse tempo, onde a religiosidade nos corrói. Religião e religiosidade são duas coisas diferentes. Se você pesquisar, vai estar lá explicando. Então, seja um cristão, um pequeno Cristo.
E sabe, por isso muitas vezes nós não conseguimos avançar. Porque a gente está preso em nós mesmos, você está preso à sua mentalidade imatura. Chame os seus líderes para conversar, chame os seus pastores e comece a buscar, comece a pesquisar para você conseguir ir muito mais além. A igreja, ela não é só 4 paredes. Nós temos que cultuar, sim, claro. Mas nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que ele foi um grande missionário aqui na terra, né? Então, onde está o seu foco? Passou da hora de morrermos para nós mesmos. Passou da hora de o nosso eu sair fora. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova identidade, né? E eu creio que a nossa igreja, em nome de Jesus, vai entrar numa identidade e juntos nós poderemos fazer a vontade de Deus. Mas você precisa parar com essa mentalidade imatura, de regras, que o seu eu não possa permanecer nessa noite. Aleluia. Uma coisa aqui. Quando eu estava no intensivo, eu fiz um intensivo, né, ano passado, e grandes coisas aconteceram lá. E aí foi se passando os meses, os tempos, e eu falei, meu Deus, aconteceu tanta coisa lá no intensivo e eu não consigo ver uma mudança em mim. E eu ficava me perguntando, né, eu falei, cadê? Por que eu não consigo fazer nada, né? Eu ficava nessa. Mas hoje, em 2023, eu posso ver que Deus ele estava fazendo uma preparação para mim. E hoje, a partir do momento que você se posicionar como um cristão, a partir do momento que você criar vergonha na sua cara, Deus ele vai te levar a uma preparação. Não é no seu tempo, calma aí. Claro que você não vai ficar parado durante um ano. Eu não fiquei parado durante um ano, eu fiz coisas, servi para a glória de Deus. Mas Deus ele está te levando a uma preparação. Você que já tem se posicionado, glória a Deus. E você que não tem se posicionado, se posicione. Porque o tempo está passando. E Deus ele quer te levar a um tempo novo. Deus ele quer fazer uma preparação com você. Calma. Tenha calma, não é no seu tempo. Da Campo Grande. Então, às vezes essa demora é uma preparação, amém? Continue firme, cumprindo o seu papel aqui na terra. E Deus ele quer te levar a lugares novos, uma nova perspectiva, uma nova revelação. Mas esteja pronto para isso, porque quando Deus ele vai se movendo em você, você vai vendo coisas, você vai crescendo espiritualmente e você vai ter aquela batalha espiritual, mas você continue ali firme, porque é Deus que te capacita e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas isso só vai acontecer se você se posicionar, amém? Abram suas Bíblias em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. Vou falar bem que uma coisa para vocês antes. Eu estou falando sobre despertar. Uma das coisas é sobre despertar. Então, quando eu falar assim, amém, você fala, amém. Quando eu falar glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que ser intensos na presença de Deus. Então, seja intenso. Se você quer ir a lugares novos, como eu falei ainda agora, comece a ser intenso na presença dEle. Porque é assim que você vai caminhar a uma nova preparação. Aleluia. Então, Mateus 24, 14 diz isso. Que este é o evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo. E mais uma vez eu te pergunto, onde está você, igreja?
Onde está você? A palavra afirma. A palavra diz que ele virá até que todos o conheçam. Mas você precisa fazer o seu papel. Por isso que eu estou falando para você despertar. Por isso que eu estou falando para você abrir os seus olhos. Porque não há mais como perder tempo, sendo que os campos estão prontos e você está aí sentado numa cadeira. Agora eu vou pedir para vocês abrirem Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 16. Amém. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Você consegue entender o que a Bíblia quer falar? Você consegue abrir os seus olhos? A igreja é a voz de Deus. Ele fala que os nossos pés... Botei aquele versículo. O anterior. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, do que anunciam o evangelho de Deus. Seja um missionário, seja um abençoador, esteja disposto ao ir. Será o que os nossos pés têm feito? Aonde os nossos pés têm pisado nesse tempo? Será se nós estamos dispostos a ir só a lugares carnais, em festas? Sabe, o evangelho é muito mais do que uma conversa entre amigos. Seja como o apóstolo Paulo, seja como o Abraão, porque a igreja é a voz de Deus, eles foram a voz de Deus. E eu creio que nesse tempo nós iremos juntos levantar um clamor, porque nós somos a voz de Deus nesse tempo. A igreja precisa parar de olhar para baixo e de encher de si mesmo, sabe? A igreja está cheia de si mesmo. Misericórdia. Saia dessa imaturidade espiritual. Saia, você não é mais criança. Você consegue ver, você já sabe. Há muitas guerras, há muitas coisas nesse tempo. Pessoas só desejando dinheiro. Meu Deus, há tantas coisas, há tanta impureza, há tanta iniquidade nesse mundo. E por onde a igreja está andando? Sabe, essa palavra também é um tapa na minha cara. Porque eu sei que eu fiz muito pouco, que ainda tem mais a se fazer. Então se posicione, vamos juntos em missões. Vamos se levantar nesse tempo. Há pessoas que desejam e anseiam a volta de Cristo. Há pessoas que nunca nem conheceram Ele. Misericórdia. Que nesse tempo nós possamos ser a voz de Deus. Olhe para os campos, meu irmão. Acabou o tempo de perder tempo. O despertar chegou. O despertar chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sabe, eu vou enfatizar mais uma coisa, porque muitos falam, mas não agem. Muitos veem, outros fazerem e não sentem o coração queimar. Meu Deus, como isso me comove, porque como que a gente vê outras pessoas fazendo tantas coisas, sabe, para a glória de Deus, indo, sendo enviado, propagando o evangelho, e nós estamos aqui parados e você não se incomoda com isso?
Você não se incomoda em ver que há tantas pessoas, glória a Deus, fazendo a obra e você está aqui parado? O nosso coração tem que queimar em levar a palavra dele. O nosso coração tem que estar em chamas, nós temos que ser intensos. Nosso coração tem que clamar mais. Se comova. Se posicione. E leve a palavra de Deus. Nosso coração tem que se render mais a Ele. O nosso coração tem que queimar pelo Evangelho. O nosso coração, nossos pés têm que estar dispostos a viver as boas novas. A viver o Evangelho de Cristo. Precisamos voltar a queimar. E viver Marcos 16:15. Você não precisa abrir, mas a Marcela vai abrir para nós aqui. Marcos 16:15. É uma palavra muito conhecida. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vai. A palavra fala para nós irmos. Mas, igreja, para de dormir. Para de viver nesse seu próprio mundo. Você não é o centro. Jesus é o centro. Jesus é o alvo. Mas se você continuar no seu sofá, assistindo as pessoas irem, não vai adiantar de nada. E eu sinto lhe dizer, se você não se comover com isso, se você não se posicionar, você vai ficar na terra. E eu não quero nem dizer o que vai acontecer. Desperte, abre os olhos, porque o verdadeiro avivamento chegou. Meu Deus, você consegue entender? O verdadeiro avivamento chegou. Isso não é algo raso. Isso é muito profundo. Entre nessa profundidade. Ande com aqueles que estão dispostos. Meu Deus, porque o evangelho ele não para. A igreja não para. Então vamos avante, vamos seguir o Cordeiro. Aleluia. Lembre-se, fomos chamados para ir muito mais além do que 4 paredes. O evangelho não é sobre aqui. Nós temos sim que cultuar. Mas nós temos também que declarar aquilo que nós aprendemos aqui lá fora. As pessoas que precisam. Então não se prenda nesse lugar. A igreja, ela não para. Deus, Ele é a nossa bandeira e nós precisamos anunciar a bandeira, aleluia. E eu creio que o avivamento chegou no Brasil. Eu creio que os campos estão prontos. E você, como igreja, precisa ir obediente ao Pai, porque a palavra fala para nós irmos. Então, pare de ser uma pessoa desobediente e comece a queimar, a levar a palavra dEle. Crie vergonha na sua cara, meu irmão. Sabe, isso também, essa palavra também é para mim. E nessa semana, estudando essa palavra, eu fui muito comovida. Eu recebi muitas palavras. Eu tenho palavra de que eu sou missionária desde os meus 11 anos, eu acho. E esse tempo todo que eu perdi, meu Deus, o que eu fiz? Nada. E hoje, para a glória de Deus, eu posso viver aquilo que foi falado, aquilo que foi profetizado desde o ventre da minha mãe. E hoje, em nome de Jesus, você vai começar a viver aquilo que foi profetizado sobre a sua vida. E vão começar a usufruir disso só aqueles que estão entendendo essa palavra. Aleluia. A igreja, perdão. Deus é a nossa bandeira, nós precisamos anunciar ela. Agora sim vou começar a ministrar, gente. Abram suas Bíblias em João 4:35. Glória a Deus.
Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão prontos para a colheita. E você lembra do olhar visionário que eu falei? O olhar visionário é ter um comportamento e pensamento inovador, criativo, que vai além do que ele pode ver. Uma vez, já tem um tempinho isso, nós estávamos limpando a igreja. E aí o pastor falou assim, minha filha, pega o sabão em pó. E aí eu falei assim, cadê, pastor? Ele falou assim, tá ali no banheiro. E aí eu fui lá no banheiro, eu olhei assim, e eu não achei. Eu falei assim, pastor, eu não achei não. Ele, Luana, daquele jeitinho dele, sabe? E ele, tipo assim, ele falou assim, Luana, tu precisa ver, tu precisa entender, tu precisa ver como eu vejo. Tipo assim, ele falou mais ou menos isso. E aí, naquele momento, eu não estava entendendo. E aí, sabe onde é que estava? O sabão em pó estava no banheiro. O sabão em pó estava ali no muro do banheiro. E ele tinha falado que estava lá. E naquele momento, hoje eu posso ver que ele estava falando que era para mim ter um olhar como o dele. Porque ele já tinha uma maturidade espiritual. Ele via além. Eu não estou falando sobre o sabão em pó, mas sabe, eu estou querendo dizer que naquele momento ele estava querendo me ensinar que é para mim ter um olhar visionário, que é para me ver mais além do que eu posso ver. Ele tem uma maturidade espiritual e naquele momento eu creio que Deus estava gerando em mim também, para mim ter esse olhar visionário. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida um olhar visionário. Receba! Nós seremos como Jesus, porque Jesus via além. Jesus via além dos discípulos, e os discípulos ficavam perguntando, mas que comida é essa? Será que alguém trouxe comida para ele? Mas ele estava falando da comida espiritual, meu irmão. Em João 4,35 diz que os campos já estão prontos e você precisa olhar para ele. Você precisa ver um olhar visionário, porque o tempo do avivamento chegou, como eu já falei. E nós, como igreja, temos esse dever de ir. Aleluia. Para onde você tem olhado? Olha, diz assim no irmão do lado e pergunta, para onde você tem olhado, crente? Pergunta com firmeza, para onde tu tem olhado, crente? Vigia. Vamos vigiar nesse tempo, vamos olhar para Cristo, porque só Ele é o alvo. Você consegue me entender? Tira essas escamas, tira essa trave do seu olho. As nações, elas precisam de ajuda. Elas necessitam de um povo guerreiro que não tem medo do porvir. Abraão, ele não teve medo do que viria pela frente. Ele só foi obediente. Até rimou. Então, seja como ele, seja como Jesus foi, seja como Paulo foi. Aí você fala assim, Luana, mas eu não consigo, porque eles foram grandes homens. Não se limite. Você não sabe que foi Jesus que te deu a boca? Você não sabe que é Jesus que nos capacita? Se posicione, crente, vigia. Isso aqui me comoveu muito quando eu vi em algum lugar, não me lembro aonde, que fala, foi numa música. A igreja, ela não fala, ela clama. E sabe, eu estava vendo aqui na hora do louvor, estava lá atrás, e eu vi, sabe, todo mundo cantando, eu ouvi, na verdade. E eu vi as pessoas assim, glória a Deus, aleluia, e sabe, cada um estava falando alto, o John, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, é sobre isso. É sobre ser intenso, sabe por quê? Porque naquele momento do louvor eles estavam clamando, eles não estavam falando. Porque se eles tivessem falado, eles só falaram assim, glória a Deus, e ninguém ia escutar, não é? Mas na hora do louvor estava todo mundo assim, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Sabe, nós temos que levantar um clamor como igreja. Porque a igreja não fala, você não deve falar, você deve caminhar clamando, você deve falar assim, Jesus vem, Jesus reina, Jesus vive, as nações conhecerão a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus. Deus, Ele está despertando você, meu irmão. Levante dessa cadeira, seja intenso. Comece a declarar que Jesus vem porque Ele vem, e se os campos já estão prontos, é porque Ele está chegando. Você consegue
consegue ver? Você consegue ouvir os passos dele? Lembre que nós somos chamados para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho. E não é um evangelho raso, mas é um evangelho profundo. Se aprofunde nisso. Se aprofunde na palavra. Porque nós só conseguiremos anunciar ela se nós estudarmos sobre ela, né? Então, como eu falei, crie vergonha na sua cara, vai estudar a palavra para depois você poder ir. Porque os campos estão prontos e você precisa parar de perder tempo. Se eles estão prontos é porque nós já devemos estar prontos também. E só ir, entendeu? Só caminhar. Aleluia. Não se retenha em cumprir o seu chamado. E mesmo que você não tenha um chamado para missões, seja um mantenedor, seja um abençoador, um intercessor. Sabe, mesmo que você não tenha esse chamado missionário, eu creio que a igreja em si é missionária. Então, mesmo que você não tenha chamado para ir às nações, ajude quem tem esse chamado missionário. Interceda por essa pessoa. Se você puder, mantenha ela com recursos, né? Porque isso te faz ir além. Jesus, ele se alegra. Deus, ele é apaixonado por missões, sabia? E ele tem queimado isso em meu peito. E eu quero poder fazer você queimar também pelas nações. Queimar a levar as boas novas de Cristo. Queime por missões. Seja um semeador. A terra, ela precisa germinar da palavra dele. Aleluia. Germine, germine. Esteja disposto. O que é germinar, Luana? Germinar é desenvolver. Desenvolva. Plante, colha. Semeie na vida das pessoas. Sabe, uma das coisas que mais falamos aqui é maior aquele que serve. E também é maior aquele que... Esqueci agora, misericórdia. A palavra. Que abençoa. Não é serve. Uma hora eu lembro, eu acho. Mas amém, vamos continuar. Nós temos que germinar da palavra de Deus. E nós precisamos contribuir com isso. Um dos menos evangelizados são os indígenas, ribeirinhos e os quilombolas, né? Que são sobre esses três que nós temos falado. Os indígenas, obviamente, são os índios, claro. E os ribeirinhos, vocês sabem que eles são também. Os quilombolas, talvez você não conheça. Eu nem conhecia eles e eu vim conhecer na palavra. Bota aí a imagem dos quilombolas para a gente ler. Vamos ler primeiro. Ah, tá certo. Os quilombolas são formados por uma comunidade afrodescendentes que se alojaram em áreas remotas nos últimos 200 anos. Pode tirar. Eu estava lendo sobre eles e eles são, como diz aí, eles são afrodescendentes, né? Eles passaram por muitas coisas, pela escravidão, muitas coisas. Eu estava pesquisando, depois você pesquisa. E você vai ver por tudo que eles passaram. E eles necessitam da igreja nesse tempo. Aleluia. Quando eu fui visitar uma igreja não, uma aldeia, quando eu estava fazendo missões, fui visitar uma aldeia e uma das coisas que eles mais tinham necessidade era do amor. Sabe, as pessoas que estavam lá fazendo o prático comigo conseguiam ver que aqueles índios tinham muita carência. Neles necessitavam o amor da igreja. Meu Deus, se você for na aldeia, você vai perceber. Você vai ver nitidamente como eles são carentes, como eles necessitam da igreja. Sabe, eu fico até com vontade de chorar, porque... Peraí.
porque a gente via as crianças naquele lugar, sabe, vindo, correndo para a gente, tão alegres em poder receber a gente naquele lugar. Meu Deus, isso comove o meu coração. As crianças tinham tanta carência, e os adultos também. Eles só precisavam uma conversa numa mesa. Porque, sabe por que eles têm essa carência? Porque a igreja não está fazendo o papel dela. Misericórdia. Nós precisamos despertar para esse tempo. Os indígenas, eles precisam da gente. Os ribeirinhos necessitam da gente. Os quilombolas têm necessidade também. Quantos deles não conhecem a palavra de Deus? Para de ficar sentado e olhando as pessoas irem. Se levanta. Aleluia. E também na aldeia que eu estava, eles receberam um som que lá ficava falando sobre a palavra, né? Era como se fosse assim, era uma Bíblia em áudio. Nem sei se eu posso falar isso. Mas lá eles receberam uma Bíblia em áudio e a gente estava lá. A gente estava numa casa, estava todo mundo assim reunido, um monte de índios, e a gente lá ouvindo a palavra. E era bem assim, João 4:31. Gente, eu fiquei entediada, eu não posso mentir naquele dia. Mas sabe, você podia olhar para eles e eles estavam alegres com aquilo. Sabe por quê? Porque eles têm fome e sede de Deus. Eu fiquei entediada porque muitas das vezes a gente tem a palavra e fica com preguiça de ler. Mas eles não tinham, e muitos deles não sabem ler. Então, aquela Bíblia em áudio era a maior alegria para eles, porque eles desejavam conhecer a palavra. E hoje está lá, para a glória de Deus, eles escutam sobre a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos ser estrategistas nesse tempo. Você como igreja, se você conhece alguém que não sabe ler, dê uma Bíblia em áudio. Coloca a imagem aí dos índios, dos indígenas. E já que eu vou ler para vocês, se você não está enxergando. E nós precisamos ser estrategistas como a Mina foi, né? Como o pessoal do intensivo que organizou isso. Não foi só a nossa aldeia que recebeu a Bíblia em áudio, outras também receberam. E as pessoas têm fome. Será que você tem tido fome também de Deus? Meu Deus. Vamos ler. No Brasil existem 344 etnias que falam 181 línguas diferentes línguas. Destas, 164 etnias ainda são consideradas não alcançadas e 99 continuam sem nenhum engajamento da igreja. Misericórdia. Ou seja, são dezenas de povos sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Essas etnias com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo estão espalhadas por todo o país, com maior predominância nas regiões norte e nordeste. Você está vendo? Você está vendo quantas pessoas ainda continuam sem nenhum engajamento da igreja? São 99 etnias que continuam sem nenhum engajamento da igreja. Você fala assim, não, Luana, não quero ir não, porque são índios. Tome vergonha na sua cara, crente. Eles são pessoas como você. E eles necessitam da palavra de Cristo. Então se posicione como um missionário, como uma pessoa que clama e deseja a obra de Deus. Você não foi escolhida por Cristo? Me diz aí, quem aceitou Jesus já? Quem já aceitou Jesus? Levanta a mão. Pois é. Tá vendo? Vocês tiveram essa oportunidade. Eles querem essa oportunidade também. E através da sua vida, eles podem ser salvos. Essas 99 etnias vão ser salvas para a glória de Deus. Então você, como igreja, faça o seu papel. Glória a Deus. Deixa eu passar aqui, assim. Depois eu leio sobre os outros. Vamos continuar aqui. Estou terminando, gente. Estou terminando, misericórdia. Pesquisas
apontam que 2 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus e 85 mil pessoas morrem por dia sem ouvir a palavra de Deus. Você está vendo quantas pessoas já não podem mais ouvir da palavra dele? 85 mil pessoas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você precisa se levantar. Gente, deixa eu prestar aqui, tá acabando. Eu acho. Há muito a fazer. Há muito a fazer. Sabe, nós cantamos Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Quem canta aqui? Quem conhece essa canção? A gente canta demais aqui. Mas a nossa boca precisa cantar. E nós precisamos nos posicionar para que Jesus venha. Porque Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, é que Ele está chegando, está chegando. Mas para o Maranata acontecer, você precisa fazer com que os povos que não são alcançados conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, eu li isso para vocês, a Bíblia fala que Ele virá até que todos conheçam Ele, até que todos conheçam as boas novas, até que todos conheçam a palavra de Deus. Seja boca nesse tempo, seja a boca de Deus nesse tempo, nessa nação brasileira. Aleluia. A terceira onda está chegando, menino. A terceira onda está chegando. Nós precisamos ter flechas nesse tempo. Seja flecha, seja peregrino, seja profeta, seja visionário, seja nazireu. Só não deixe de fazer a palavra de Deus, só não deixe de ir. Deus, Ele te escolheu. Não retenha para aquilo que o Senhor tem te chamado. Apenas obedeça. Não é você quem faz, e sim o Senhor, aleluia. A nossa comida tem que ser fazer a vontade do nosso Pai. Glória a Deus. Vamos ler sobre os ribeirinhos aqui. Pode botar a imagem dos ribeirinhos. Eu jurando que ia acabar rapidinho essa palavra e eu tô querendo continuar, mas porra, tá aqui me expulsando do altar. Misericórdia. Brincadeira, gente. Cadê a imagem dos ribeirinhos? Tá indo, não? Amém. Pois vamos ler aqui. Os ribeirinhos, os maiores desafios encontram-se em áreas mais distantes e com acesso difícil. Pesquisas apontam a ausência da igreja, presta atenção nesse número, em 10 mil comunidades. Meu Deus. Veja que há muito a se fazer ainda. Há muito a se fazer, 10 mil comunidades para ouvir sobre a palavra de Deus. E os quilombolas, comunidades afrodescendentes em áreas remotas do Brasil. Cerca de 2 mil comunidades sem a presença da Igreja de Cristo. Você, nós, somos a Igreja de Cristo. E essas pessoas precisam ser alcançadas, aleluia. Eu já estou quase encerrando. Vamos colocar o vídeo. Tem como colocar o vídeo? Consegui nem falar metade, gente, do que eu queria falar. Presta atenção nesse vídeo.
só bora. Esteja disposto a ir. Glória a Deus, amém. Juntos em missões. Aleluia, povo de Deus. Eu quero te convidar, você que tem um chamado missionário. Se você quiser doar as suas férias, se você quiser doar a sua vida para essa obra missionária, nós vamos contribuir com a sua vida. Amém? É muito forte essa palavra, irmãos, que nós temos que nos movimentar mesmo. Nós precisamos ser aqueles que, se nós não formos, nós precisamos investir naqueles que estão indo. Aleluia? E existem pessoas, e eu sei que nesse tempo, nesse século, o diabo tem roubado de nós a nossa identidade, a nossa missão. Eu sei que nesse tempo, você sabe do seu chamado. Eu quero que você vá se colocando de pé. Você sabe da sua missão. Talvez você pode dizer assim: eu estou como Abraão, já sou velho. Não importa a idade, irmãos. Deus não está preocupado com a idade. Então, se você nessa noite quer e tem esse chamado na área missionária, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar e quero declarar. Nós vamos estar trabalhando em missões. Eu sei, irmãos, que quando nós falamos de missão na igreja, é um culto chato, é um culto... Irmãos, foi a missão que nos alcançou. Jesus foi o maior missionário. Aleluia. E ele andou por essa terra a pé, pregando as boas novas para as nossas vidas. Aleluia. Então eu quero orar pela sua vida. Se você engavetou seus sonhos, talvez você era menino e pensou em missões. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, eu decidi entregar a minha vida para a obra, para as missões da terra. E arde no meu coração, eu sou pastor, mas eu sei que eu vou pisar em muitos lugares nessa nação ainda, pregando as boas novas. Aleluia. Nós não podemos parar. Missão, nós vamos começar aqui na nossa cidade, mas também missão, nós vamos ir nos confins da terra. Aleluia. Deus tem pressa, e Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, à medida que eu for orando, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. E se você não sabe direito o que você quer, que o Espírito Santo de Deus nessa noite lhe constranja, ao ponto de você vir até nós e colocar seu nome. Nós vamos começar agora uma escola de missões. São 9 meses. 9 meses, Luana? 1 ano. 9 meses, irmãos. Uma escola onde vai ter a preparação. Talvez você não saiba do que nós estamos fazendo, irmãos. Mas quando um missionário, escute o que eu estou falando para você. Quando um missionário brasileiro, ele sai do Brasil e vai para a Europa, para esses países, irmãos, quando aquele povo recebe o brasileiro, há uma alegria, irmão. Sabe por quê? Porque o brasileiro, quando ele se desperta para ir para as missões, nada impede ele. Ele está pronto, ele está disposto, ele está disponível. Irmãos, hoje nós estamos com 7 igrejas ali na África, em Moçambique. Nós estamos com 3 igrejas na Polônia. Estamos lá no Uruguai, fazendo um centro de recuperação, Igreja Evangélica Nova Aliança. Estamos na Polônia, estamos nos Estados Unidos agora. A Ágape, Pastor Ágape, já está nos Estados Unidos com a pastora Célia, pastor Vanderlei. Irmãos, e eu sei que Deus está nos chamando para ir para os confins da terra, amém? Se você deseja ir para os confins da terra, ir para os Estados Unidos, só dê seu nome para as missões. Você não precisa pagar o coiote, tá bom? Você vai trabalhar em missões e você vai passar 9 meses se preparando e você vai chegar lá para pregar as boas novas de Jesus. Aleluia. Não precisa pagar coiote não, tá bom? Você só precisa dar a sua vida para Jesus
E o resto Deus vai fazer. Quem crê, diga amém. Eu já recebi o convite de pregar nos Estados Unidos, irmãos. Lá na Igreja Nova Aliança, a Pastor Ágape. E eu vou na Polônia. E eu vou na África para a glória de Deus. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos para os céus. E diga: Senhor, me posicione. Diga: Senhor, me desperta. Diga: Senhor, me acorde. Diga: Senhor, estou aqui nessa noite. Oh, papai. Meu Deus, quantas pessoas precisam do nosso sim. Às vezes nós estamos aqui, Senhor. Temos a oportunidade de vir para o culto todos os dias. Temos as Bíblias. E quantas pessoas estão ainda que não são alcançadas, Senhor. Desperta a igreja brasileira, Senhor. Vai orando, querido, diga: Senhor, me desperta. Talvez é você que precisa ser alcançado e você ainda não abriu seus olhos ainda. Senhor, abre os olhos nessa noite do nosso entendimento, Senhor. Abre os olhos, papai, de nós como família, para os nossos filhos, Senhor. Quantas pessoas estão perdidas dentro de casa, quantas pessoas estão perdidas dentro da cidade e nós não conseguimos falar de missões para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Senhor, nós não temos sido missionários nesse tempo, papai. Nós não temos sido boca de Deus nesse tempo. Senhor, nos perdoe nessa noite. Hoje o Senhor está dizendo: a seara está pronta. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Talvez dentro de você está dizendo assim: eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, que Isaías também não era. Mas Isaías disse algo para o Senhor. O Senhor disse: a quem enviarei, a quem há de ir por mim? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Oh, Espírito Santo de Deus, desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor. Que estejamos dispostos. Que estejamos dispostos, Senhor. Só dizer o sim. Dizer o sim. Quantos ribeirinhos, quantas famílias precisam ser alcançadas. Os povos indígenas que precisam só de uma presença. Oh, papai, no nome de Jesus, que esses dias sejam um dia de visita. Senhor, sejam dias que nós vamos, meu Deus, ser missionários aonde chegarmos. Sem dias que o Senhor não vai deixar nós nos calarmos. Vai ser dias que nós vamos falar das boas novas, Senhor. No nome de Jesus, vai ser dias que através de R$10 nós vamos contribuir com o missionário. Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor. Desperta em nome de Jesus. Eu vejo um povo tão distante, tão vai orando, sozinho, querido. Diga: Senhor, queime no meu coração salvação. o amor do teu evangelho. Eu vejo Diga: Senhor, não deixa eu me calar. os filhos pródigos tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, te tocarei, Senhor, em muitas gerações. Senhor, eu serei pai de multidões, aleluia, te tocarei, aleluia, em muitas
gerações. Aleluia. Você de olhos fechados ainda, se você quer tomar uma decisão em Jesus nessa noite, nesse culto, eu quero te convidar a você levantar suas mãos. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero tomar uma decisão. Eu quero te convidar a você vir até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você hoje. Aleluia. Vem, eu quero orar por você. E eu quero declarar que esses dias, no lugar que você chegar, no lugar que você for, algo vai arder no teu coração. Você não vai deixar de falar das boas novas para ninguém. Algo nessa noite está mudando uma chave na tua vida. Eu creio no nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de Deus vai fazer você ficar constrangido quando alguém chegar. Você não vai ficar de boca fechada. Diga: Senhor, eu não vou ficar de boca fechada. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus, ouça a oração dessa igreja, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Queridos, na igreja, a igreja Ágape, a igreja Nova Aliança Imperatriz, se não me falha a memória, só dentro de Imperatriz ela tem 26 igrejas. O pastor Raimundo Nonato, irmãos, ainda não construiu a igreja, porque ele pensa muito em missões. Irmãos, é constrangedor quando eu chego perto do meu pastor e a vida dele é doada para missões, é doada para o centro de recuperações. Irmãos, a minha pastora tem um coração lindo demais. Tem Jesus na madrugada, irmãos. Esse é o evangelho. Eles não estão preocupados com um templo, eles estão preocupados em pessoas. Que o nosso coração seja esse, amém? E nós vamos contribuir, nós vamos ir na frente em nome de Jesus. Que o Deus eterno abençoe a sua semana, o seu dia. Que essa semana seja a semana do Senhor destravar aquilo que estava travado, desengavetar aquilo que estava engavetado. Vai ser dias que aqueles talentos que o Senhor te deu, oh, Rabaiacê, Senhor, no nome de Jesus eu quero declarar, Senhor, assim que tem muitas pessoas, meu Deus, tem muitas pessoas nesse lugar, via internet, que o coração queima, Senhor. E se não estava queimando, o Senhor começa a queimar. Senhor, começa a queimar hoje. Nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você pode